Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Bom, hoje eu tô aqui para falar com as mulheres. Ciclo menstrual e exercício físico. Vocês sabem qual é importante se entender o seu ciclo em relação aos exercícios físicos? Bom, o seu ciclo menstrual ele impacta diretamente na sua energia, no seu desempenho e na sua recuperação. E quando você não leva em consideração o seu ciclo menstrual para os exercícios físicos, isso pode gerar um impacto muito grande para o seu bem-estar físico e psicológico. Para essa situação que você não considera seu ciclo menstrual, é observado uma falta de progresso no exercício, na rotina de exercício físico, o que acaba levando você a se sentir frustrada e, consequentemente, ter pensamentos do tipo: poxa, eu não estou me empenhando o suficiente para conseguir obter o sucesso naquilo que eu estou buscando. Bom, aí a grande pergunta é: isso gera impacto para a saúde da mulher? Essa resposta está atrelada à sobrecarga de treinamento. Então, quando você não manipula essa sobrecarga de treinamento, levando em consideração o seu ciclo menstrual, isso pode gerar alguns impactos para a sua saúde, tá? O primeiro dele é o esgotamento, tá? Você também pode correr risco de lesões de curto, médio ou longo prazo, tá? E pode ocorrer também desequilíbrios hormonais, tá? E aí vocês vão me perguntar assim, tá, mas o que é sobrecarga de treinamento? A sobrecarga de treinamento, pessoal, basicamente está associada ao volume de treino e à intensidade. Obviamente que tem a questão da densidade, que é o descanso, mas especificamente a gente fala sobre volume e intensidade. Bom, volume na musculação, pessoal, está associado a séries e repetições, tá? Mas também a quantidade de dias que você vai repetir o seu treino. Na corrida já está associada à quilometragem, ou seja, a rodagem que você vai fazer, né? Seja diário, semanalmente, mensalmente. Já a intensidade na musculação é peso, tá? A carga que você está ajustando para os seus exercícios. E a intensidade na corrida ela está associada basicamente à velocidade, tá? Mas ela também pode estar associada ao volume. Dependendo do volume, a intensidade do seu treino para o seu organismo ela pode ser mais alta também. E é claro que também é bom ressaltar a importância de se buscar a orientação de um profissional da nutrição para alinhar a sua nutrição, a sua alimentação com ciclo menstrual e exercício físico. O fato de você também não considerar o seu ciclo em relação à sobrecarga de treino pode afetar também as mulheres na fase da menopausa. Alguns estudos apontam que as escolhas incorretas nessas rotinas de atividade física pode acarretar aí em adiantar essa fase na mulher, tá? Essa fase de menopausa, entre 2 a 5 anos. E é por isso que eu vim aqui hoje para falar sobre ciclo menstrual e prescrição de treino. Mas antes, para a gente chegar nessa parte, nós precisamos conhecer um pouco sobre a mulher. Então, nós vamos falar primeiro sobre os hormônios, né? Os hormônios que estão envolvidos nessa parte do ciclo menstrual. Nós temos 5 hormônios, né? O primeiro é o estradiol, mais conhecido como estrogênio. Nós temos o progesterona, temos a testosterona, a insulina e o cortisol. Bom, nós vamos falar primeiro do estradiol, ou mais conhecido como estrogênio. Tá? Ele é produzido nos ovários, ele participa ativamente no processo de reprodução feminina e ele participa também da saúde óssea, cardíaca, ele também está atrelado à parte de humor da mulher e cognitiva também. O próximo é a progesterona, que também é produzido nos ovários da mulher. Ele tem uma função de equilibrar os efeitos do estradiol pós-ovulação. Então ele vem para preparar a mulher para a gestação, tá? Ele também tem um efeito meio calmante, né? Nessa fase a mulher ela costuma ter um sono mais reparador. E nós temos o terceiro, a testosterona, que é um hormônio produzido nas glândulas suprarrenais. Tá envolvido diretamente no desenvolvimento muscular, no nível de energia da mulher, tá? Também na libido e na motivação geral. E aí nós temos mais dois hormônios que são comuns no homem também, né? Um deles é o cortisol, que ele é processado também nas glândulas suprarrenais e ele modula, né, o nosso corpo, modula a resposta do nosso corpo em relação ao estresse. Por fim, nós temos a insulina, que é produzida no pâncreas, né? Está envolvida aí no processo de absorção da glicose e também no controle de energia do nosso corpo. Bom, como a gente já entendeu a importância do ciclo menstrual para a prescrição de treino, né, da mulher, e quais seriam os efeitos, né, em questões de saúde para ela não considerar, a gente vai começar a falar agora sobre o ciclo menstrual. Bom, o ciclo menstrual da mulher, ele se divide em 3 fases basicamente, tá? Iniciando pela fase da menstruação, passando pela fase folicular, que dá para a gente dividir em 2 partes,
uma fase inicial e a outra a ovulação, e por fim a fase lútea, que é o fim do ciclo. Bom, a fase de menstruação é o início, né? Ela vai do 1 ao 5º dia, pode variar até 7, 10 dias, mas a média de 1 ao 5º dia. É um momento em que tem uma baixa de energia muito grande em decorrência da queda hormonal da mulher. É geralmente a fase que a mulher não tem tanta motivação, né, muita fadiga, cólicas, né, e mudanças de humor. Na sequência, nós temos a fase folicular, né, que vai do 6º ao 14º dia. É uma fase que antecede a ovulação, então por isso que a gente fala que se divide em dois, que é a fase folicular inicial é onde os níveis de estrogênio já começam a aumentar, a progesterona se mantém um pouco mais baixa, a testosterona também ali está no processo de aumento. Então a mulher já tem um nível de recuperação muscular um pouco melhor, ela já melhora um pouco mais a questão da motivação. E aí ela está chegando próximo da ovulação. E aí nós chegamos na fase da ovulação, né? É o ponto médio do ciclo menstrual da mulher. Dura aí de 24 a 48 horas para a liberação do óvulo, tá, no organismo. É o momento em que a mulher está com seus níveis hormonais lá em cima. O estrogênio está no pico, a testosterona está no pico, a progesterona está tendo um aumento aí relevante, né, bem próximo também. Então é um momento que a mulher tem uma melhora significativa de resposta de força, resposta de recuperação muscular, a sua autoestima, a sua energia está muito melhor. Então é o momento ápice da mulher aí durante o ciclo menstrual. Passando essas 48 horas de ovulação, aí a mulher já vai entrar na fase lútea, tá? É uma fase de mais estabilização. Então, o estrogênio já começa a cair, ele dá uma leve flutuação, ele pode aumentar e cair novamente. A progesterona está lá em cima e a testosterona já está diminuindo. É a fase que a mulher está tendo uma preparação do seu corpo para a gestação. Então, vai preparar o útero, né, para fazer a gestação de uma possível gravidez. É uma fase que a mulher tem um sono reparador. Então, quando ela está com a progesterona lá em cima, a mulher ela está num nível um pouco mais sonolento, aumenta aí a sua vontade de consumo de carboidratos, enfim. É uma fase mais de estabilização, mas que a mulher já começa a diminuir um pouquinho seus níveis de energia. Bom, como nós já conhecemos os hormônios e entendemos um pouco como funciona o ciclo menstrual da mulher, então vamos para a parte prática, tá? Eu vou explicar para vocês como é que vocês vão considerar o ciclo menstrual da mulher na hora da prescrição do exercício. Bom, na fase da menstruação, em decorrência dos baixos níveis de hormônio da mulher, então a ideia é que se trabalhe atividades mais moderadas para leve, tá? Intensidade mais leve. Então, se for musculação, cargas muito reduzidas, tá? Pensar em volume também não tão longo, trabalhar aí com 3 séries, né, no máximo, respeitando o corpo. Tem algumas mulheres, às vezes a musculação ela acaba não sendo, né, interessante também, então tentar buscar outras atividades como yoga, alongamento, um cardio leve ou às vezes até a meditação, né? Então tem um respeito maior com o corpo da mulher para que não ocorra, né, possíveis lesões, né, infecções que possam se instalar e também questões hormonais, tá bom? Bom, saindo da fase da menstruação, entrando na fase folicular inicial, próximo da ovulação, já é uma fase que a mulher está com seus níveis hormonais, né, em alta, né? Estrogênio já chegando ali no próximo do pico, testosterona aumentando, progesterona ainda estável, né? Mas a mulher já tem um nível de energia melhor, então ela já pode trabalhar exercício de musculação numa intensidade melhor, né? Buscando progressões de carga, ou trabalhar atividades como HIIT, né, intervalado de alta intensidade, ou um cardio até mais robusto, né, mais vigoroso. Tá? Então são opções boas para começar a desenvolver o treino de força da mulher. Na fase da ovulação, como nós falamos, é o pico, né, dos hormônios, testosterona lá em cima, estrogênio lá em cima, progesterona já aumentando gradualmente, então a mulher já está com o nível de reparo tecidual melhor, ou seja, o seu nível de recuperação é melhor, sua produção de força, né, testosterona lá em cima, produção de força está altíssima, então é um excelente momento para alcançar marcas, ou seja, treinar de fato, né, a parte de força máxima. Mas é importante também, em decorrência de uma característica do estrogênio, fazer um aquecimento devido, principalmente para cargas mais altas, né? Os estrogênios acabam fazendo com que os ligamentos fiquem mais elásticos, né? É uma característica desse hormônio no nosso organismo. Então é importante
trabalhar aquecimento, né, com uma carga menor e fazendo uma progressão até atingir o seu pico máximo. Então é uma fase ótima para desenvolver força com a mulher e, né, desenvolver um trabalho legal. Bom, na fase lútea, como os hormônios já vão estar em quedas, né, estrogênio, testosterona, progesterona está em pico, então a ideia é que se trabalhe cargas mais moderadas, tá? Uma intensidade mais moderada. Tá? A recuperação por conta do progesterona no pico, a recuperação da mulher vai ser um pouquinho mais lenta, né? Esse processo vai ser retardado. Então, o ideal é trabalhar intensidades moderadas, tá? Atividades também pode ser um cardio contínuo, yoga, pilates, mas a ideia é trazer essa atividade intercalando, né, na rotina. Então, um dia você vai fazer uma musculação mais moderada, com cargas estáveis, no outro dia você vai fazer uma aula de pilates ou um cardio mais moderado, né, de média duração, ou até longa, mas de baixa intensidade. Então é uma fase onde a mulher vai estabilizar, né? A ideia é diminuir mais a sobrecarga em relação ao nível anterior, que é a fase de ovulação, e estabilizar essa carga. Resumindo tudo isso, tá? Início do ciclo, na menstruação, a mulher vai estar com os seus níveis hormonais todos mais baixos, então tá por atividades mais leves, tá? Quando chegar ali na fase folicular inicial, seus hormônios já vão estar subindo, tá? Principalmente ali o estrogênio, né, a testosterona, a progesterona ainda vai estar em baixa, mas esses dois hormônios que eu citei já vão ser o suficientes para a energia da mulher já estar numa outra condição, para a recuperação muscular também ser outra. Então já optar por treinos de HIIT ou treinos um pouco mais vigorosos, né, em relação à sobrecarga. Chegou ali na fase de ovulação, são os treinos máximos, de força máxima, de intensidade máxima, é onde a mulher realmente vai trabalhar a sua capacidade física, né? Ela vai desenvolver ali, a gente vai gerar um processo para adaptar de forma positiva. Tá? Então, treinos de força máxima, os treinos de potência, os treinos de musculação, né? De mais vigor, aumento de carga. Tá? E aí, por fim, a fase lútea, onde a gente vai diminuir um pouquinho esse ritmo e estabilizar ele, trabalhar de forma mais moderada, talvez optar por intercalar entre os treinos de força, um treino de cardio, um treino de pilates, um treino de yoga, para deixar a mulher um ritmo um pouquinho mais lento em relação à fase anterior. Bom, mas aí você vai falar assim, nossa, mas é muito complexo, como que eu vou memorizar isso, como eu vou guardar? Eu particularmente venho trabalhando com uma planilha, tá, onde eu periodizo o treinamento, né, de algumas alunas, tá, me baseando no ciclo menstrual. Por que algumas alunas? Porque eu tenho alunas que já não estão mais na fase da menstruação, já chegaram na menopausa, né? Mas as alunas que estão nessa condição, eu estou utilizando uma planilha onde eu faço uma periodização, ou seja, eu faço um planejamento de acordo com a fase em que ela está. Então eu tenho lá os exercícios, eu tenho as séries de repetições de acordo com a fase que ela está, respeitando, né, esse ciclo. E aí vou ajustando as cargas de acordo com o momento que ela se encontra. Então é uma forma melhor de poder organizar isso e controlar essa sobrecarga em decorrência do ciclo menstrual. Tá? Mulheres, desta forma, com certeza vocês vão olhar para o ciclo menstrual de uma outra forma, vão conseguir olhar para a atividade física, né, para o exercício físico de uma outra forma, vão conseguir enxergar possibilidades de atingir bons resultados, resultados satisfatórios que te levem ao sucesso, que te deixem muito mais motivada a continuar esse trabalho. Então, eu acho que com essas informações fica um pouquinho melhor de vocês conseguirem executar um trabalho mais fidedigno e fiel ao que vocês realmente precisam. Bom, pessoal, se vocês curtiram esse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Para quem ficou interessado em obter mais informações, tá, sobre a planilha que eu utilizo, vou deixar aí um link, tá, um canal para vocês tirarem dúvidas comigo, tá bom? E deixem seus comentários, tá? É sempre importante para a gente conseguir desenvolver mais conteúdos, tirar as dúvidas, enfim, cada vez mais melhorar e trazer informações que são importantes para a atividade física e a nossa saúde. Tá bom? Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.